Bom dia, companheirada. Bom, primeiro agradecer ao senador Paim, aí, nosso líder, nosso guerreiro, contra tantas batalhas fundamentais que a classe trabalhadora tem enfrentado, né? A gente tem viajado representando o Fórum contra a Terceirização em audiências públicas em todo o Brasil. Ontem o senador convocou de urgência aí uma audiência contra o negociado sobre o legislado, e agradecer o empenho dele de entrar nessa luta que não é só dos trabalhadores da CELG, mas é dos trabalhadores e dos usuários do sistema elétrico de todo o Brasil. Bom, primeiro quero confessar para os companheiros o meu desconforto de estar aqui. Por quê? Porque nas últimas décadas eu tenho me dedicado aí a ajudar, de uma maneira humilde, mas de alguma maneira a construir um projeto democrático popular aqui no Brasil. E assessorei a bancada do PT na área de direito do trabalho durante muitos anos, um período até que o senador Paim era deputado, quando eu entrei na liderança do PT, e advogo há muitos anos para a classe trabalhadora. E meus colegas do escritório, alguns deles aqui presentes, já estão acostumados, toda eleição em agosto, setembro e outubro, eu praticamente me desligo do escritório só para tentar ajudar a gente construir um Brasil melhor e um projeto político. E foi assim também nas últimas eleições. Mas eu confesso a minha dificuldade muito grande de estar entendendo o que está acontecendo nesse momento em relação à privatização da CELG. Meu profundo desconforto e o meu pedido também como militante, e eu não falo o nome da LAU, mas eu falo o nome pessoal, que é o governo federal que eu ajudei a eleger, corrija esse erro gravíssimo de retomar esse processo de privatizações. A lei que está sendo utilizada, o marco legal que está sendo utilizado, é uma lei de 97, que a bancada do Partido dos Trabalhadores lutou arduamente para rejeitar. O deputado Paim foi um dos líderes contra esse modelo. E esse modelo que a gente chama de as privatarias, né, que causaram tanto prejuízo à classe trabalhadora e que geraram problemas gravíssimos que a gente vai ver no slide no setor elétrico. No setor de telefonia, hoje a gente tem das telefonias mais caras do mundo e de pior qualidade, exatamente por conta disso, os prejuízos que isso trouxe em relação à privatização criminosa da Vale e do sistema elétrico, né? E ontem nós estávamos discutindo o negociado sobre o legislado, que era um vampiro que nós achávamos que havíamos matado lá em 2001 e agora ele retoma. E até falei que me sentia como aqueles filmes B de vampiro, que você mata o vampiro e depois tem que matar de novo com água benta. E parecia que eu estava voltando ao passado. Ontem eu estava pensando, lendo o jornal, privatização da CELG, negociado sobre o legislado. Eu acho que eu voltei no tempo, 15 anos. Deu terceirização, atividade fim. Daí eu pensei, eu vou ler a sessão de esportes para ver se consigo voltar aos tempos atuais. Daí estava Kaká na seleção. Realmente, então, acho que eu voltei no tempo mesmo, né? E então, feito isso, entrar para o nosso tema. Primeiro, eu sou altamente crítico à atuação da iniciativa privada no setor elétrico. Acho que isso traz prejuízos enormes para os consumidores. A gente tem visto a tragédia que tem sido a privatização das últimas décadas e quero relatar meu desconforto com o relato que foi feito pelo representante da Eletrobras, com a devida vênia, um discurso privatista, demonizando o setor público, né, querendo implicar que o fato de ser público é sinônimo de má qualidade. Ele relatou vários índices, dizendo as piores têm um índice maior de públicas, as melhores têm um índice maior de privadas. Eu sinto profundo desconforto no meu governo democrático popular fazer um discurso demonizando o setor público, algo que a nossa história de vida é defender o Estado em atividades essenciais, como é a atividade do setor elétrico, né? Quero fazer isso. Queria solicitar também ao senador Paim que devolvesse o tempo ao expositor, primeiro, porque o tema aqui é desestatização da CELG. Não houve uma palavra sobre a exposição da Eletrobras em relação a esse tema, né? Eu acho que até em respeito
a CDH, o senador Paim, que a gente trata exatamente do tema que é privatização da CELG, esse eufemismo de desestatização. E essa privatização é feita no momento mais inoportuno possível, no momento que está se discutindo como é que vão se dar a renovação das concessões. O TCU está debatendo esse tema, acabou de decidir que vão ser uma série de condicionantes, um plano de metas. Então, você vai fazer uma privatização supondo algo que não está dado ainda, né? E algo no ar, de uma maneira assodada, apressada, sem nenhum tipo de debate. Tanto é que tem uma audiência pública aqui, o governo não toca no assunto de desestatização, como se não existisse, né? E de maneira autoritária, uma série de problemas legais, contratações por inexigibilidade sem fundamento adequado, conflito de interesses, algo que o STIWEG e outras entidades e o CENJ já denunciaram no Ministério Público da União, no Ministério Público Federal, junto ao TCU. Uma série de medidas vão ser tomadas, né? Mas eu ainda espero que o governo federal corrija esse erro e retire do Plano Nacional de Desestatização uma empresa do povo, não só goiano, mas de todo o Brasil. E ontem saiu a notícia que o governo federal quer fazer isso com as demais empresas, né? E a gente não vai permitir essa volta a um passado nefasto que nós tivemos na década de 90, de entregar nossa soberania, né? Imaginar o setor elétrico, que é algo tão importante para qualquer país, em termos de soberania, você deixar uma empresa estrangeira, um país estrangeiro dominar o interruptor da tua casa, né? E é um setor que é lucrativo por natureza, né? Ninguém vai deixar de consumir energia nesse país, pelo contrário, né? E com as inovações tecnológicas vão se dar a partir de agora, com a internet das coisas, uma série de novidades vão tornar o setor elétrico ainda mais lucrativo, né? E a CELG tem problemas, esses problemas não são por conta dos trabalhadores da CELG, que são dedicados. Eu tenho ido a Goiás e conhecido, estou advogando também para os companheiros do STIWEG, então eu falo nesse momento como caráter pessoal e não pela LAU, e visto todo o trabalho que eles têm feito em relação a isso. Então, se existem problemas, esses problemas não são por conta dos trabalhadores da CELG, mas por ingerências políticas e decisões equivocadas que foram tomadas pelo governo de Goiás, né? E há rios de argumentos, rios de situações que geraram isso. Talvez nem rios, mas cachoeiras de situações que geraram essa situação e que é plenamente corrigível. A CELG pode e deve continuar estatal e tem tudo para ser uma empresa bem-sucedida, né? Desde que não tenha essas ingerências políticas indevidas na tomada de decisões. E os companheiros aqui, o Eliomar, o Wagner, vão dar uma série de argumentos técnicos em relação a isso, né? E a situação de crise, nesse momento, não é justificativa para você entregar um patrimônio público dessa maneira. Seria semelhante a uma família que faltou lenha na casa para se aquecer. Não, então vamos queimar os móveis, vamos começar a queimar a cama, queimar a mesa, para usar como lenha. E depois o que a gente faz? Não, depois a gente não sabe, pelo menos a gente vai se aquecer nesse momento, depois a gente vê o que a gente faz, né? Então, seriam décadas e décadas de prejuízo. Queria pedir para o companheiro mostrar o slide, por gentileza, apresentar o que é um pouquinho o relato das privatizações no setor elétrico brasileiro, né? Aqui, a Light privatizada e explosões em bueiros por todo o Rio de Janeiro. Isso aqui é o reflexo do que é a privatização no setor elétrico brasileiro, né? Isso a população do Rio sofreu e ainda sofre, né? Outros exemplos aqui acontecendo, tudo a privataria do setor elétrico, que a gente não quer que volte, ainda mais em Goiás, né? Isso acontecendo junto com terceirização. E privatização do setor elétrico significa o quê? Significa também terceirização das maneiras mais criativas. Agora as empresas do setor elétrico estão terceirizando entre elas mesmas, estão criando empresas do conglomerado para poder escapar do enquadramento sindical como do setor elétrico, né? A CEMIG Serviços, a Eletropaulo Serviços. Aqui a segurança no setor elétrico tem caído assustadoramente depois das privatizações, né? Seja terceirizados, seja diretos. O número de mortes nas privadas são muito maiores do que nas empresas diretas, e isso a Eletrobras não citou no ranking que ela fez. Aqui acidentes do trabalho de todo tipo, né? Recentemente,
quer dizer, há poucos anos atrás, teve um acidente trágico em Muzambinho, exatamente pelas terceirizações e por essa lógica privatista no setor elétrico, que os usuários também são prejudicados. Então, tem companheiros de todo mundo aí na América Latina tentando construir um novo modelo, defendendo que o setor elétrico e a água e saneamento fiquem na mão do Estado, por questão de soberania. O Evo Morales é um exemplo disso. E eu acho que não é uma questão ideológica de esquerda ou direita, mas de racionalidade, de soberania, a gente manter como empresa pública a CELG, né? E do ponto de vista dos trabalhadores, nem se fala, né? A gente sabe toda a precarização que existiria se essa privatização vier a ocorrer, mas a questão não é só uma questão corporativa. A questão é que os usuários em Goiás e em todo o Brasil, se esse modelo se repetir, vão ser prejudicados assustadoramente. Uma empresa do setor elétrico também não é só para dar lucro, mas também tem o objetivo de prestar serviço de qualidade, né? Energia não é uma coisa secundária. Quem tem um recém-nascido em casa, quem tem um idoso em casa, sabe o que é você passar uma noite sem eletricidade, né? E não quero ser piegas aqui, mas eu acho que essa luta aqui interessa a todo mundo. Acho que tem vários senadores e deputados de vários partidos indignados com essa situação. E eu faço encarecidamente, como militante de esquerda, o pedido para que o governo federal corrija esse erro e, de novo, a gente coloque no túmulo da história esse passado lamentável que nós tivemos na década de 90, que a gente não tenha que vivenciar novamente tudo isso, né? Então, parabenizar os companheiros, os trabalhadores da CELG e toda a sociedade goiana, e agradecer os companheiros de todo o Brasil, solidários aqui, eletricitários, que vieram nessa luta, e tem entidades de vários movimentos populares sociais envolvidos nisso, e eu tenho certeza que, com apoio aí sempre solidário aí do senador Paim e de vários deputados, senadores e integrantes do governo, que a gente vai conseguir retomar isso. A gente tem, nesse momento, no governo, pessoas sensíveis e vários integrantes do PT que votaram, inclusive, contra a Lei 9491 no Parlamento, que estão agora ocupando posições-chave, o ministro Berlusconi, o ministro Jacques Wagner, Rossetto e vários outros, que a gente consiga sensibilizar o governo, que a gente tem lutado contra o golpe, lutado pela democracia no Brasil, contra qualquer tentativa de derrubar um governo democraticamente eleito, e que tem sensibilidade com várias bandeiras históricas, que a gente corrija qualquer equívoco dessa maneira. De novo, agradecer o convite do senador Paim, da CDH, e parabenizar a companheirada por essa luta, e espero que a gente consiga vencer e colocar no túmulo da história esse momento triste. Obrigado, esse companheirada. Foi o diretor da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, Dr. Maximiliano Garcês. Agora eu passo a palavra para o especialista no tema, que nos dará um panorama geral sobre essa questão, Dr. Carlos Augusto Ramos Kirchner. Todos. Eu estou aqui também representando a Federação Nacional dos Engenheiros e o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Nós acompanhamos processos de privatizações lá do setor elétrico em São Paulo, né, de empresas como a CESP, Eletropaulo, e no início do processo de privatização da Copel, nós tivemos também lá no Paraná e realmente foi importante, porque na época que começou o movimento contra a privatização da Copel, o pessoal se organizou, se estruturou, foi buscar a experiência de outros estados e, na verdade, a maior referência no país em relação à privatização vem do estado do Paraná. Realmente foi um movimento bastante forte, muito organizado, que conseguiu brecar a privatização da Copel, mas também conseguir uma grande mobilização popular, né?
Eu queria comentar, então, que a Federação Nacional dos Engenheiros vai estar acompanhando o processo, vai estar trocando informações aí, tentando apoiar o movimento contra a privatização da CELG. É importante também, quando foi citado aqui, né, pelo Ministério de Minas e Energia, um panorama comparativo aí da qualidade de serviços, é importante se ressaltar que muitos desses parâmetros, eles são manipulados, né? Manipulados, esse parâmetro de qualidade de serviço. Nós estamos, lá no Estado de São Paulo, inclusive, porque esses parâmetros têm expurgos, né? Expurgos quer dizer o seguinte, que certas ocorrências, interrupções de fornecimento de energia elétrica não são computadas, né? Só que a regra que exclui dia crítico, exclui serviços emergenciais, ela tanto vinha sendo manipulada até agora, que a ANEEL agora em junho editou uma mudança que vai valer só a partir do começo do ano que vem, caracterizando melhor o serviço de emergência, né? Nós tivemos lá no Sindicato de Engenheiros a homologação de 3 engenheiros que foram demitidos por justa causa, porque estavam manipulando indicadores, né? E esses engenheiros que foram demitidos por justa causa, quando tiveram lá para a homologação do Sindicato de Engenheiros, eles reconheceram que eles manipulavam, só que eles só não achavam justo que só eles tivessem, mas não quem mandou eles fazer isso, né? Então, eu até não querendo desviar da coisa da CELP, mas já que foi tocado nesse assunto, tem esses problemas, quer dizer, são problemas que não é que a gente ouviu falar, sabe, a gente acompanhou e assistiu, né? Então, isso só que eu queria deixar como mensagem, que o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, que é o Murilo Celso Campos Pinheiros, está colocando à disposição o pessoal para estar apoiando aí nesse movimento. Era isso aí. Obrigado. Esse foi o Dr. Carlos Augusto Ramos Kirchner, que deu a sua visão sobre o tema. Agora convidamos o senhor Fernando Antônio Pereira, secretário nacional da Federação Nacional dos Urbanitários. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Isso. É um prazer nós estarmos aqui fazendo esse debate na casa. Agradecer ao senador Paim, que sempre esteve à frente nessas lutas, tanto no movimento sindical, nos movimentos sociais. E, infelizmente, uma constatação, senador, que o senhor ainda é um dos poucos do nosso partido que ainda recebe as lideranças sindicais, que ainda recebe trabalhadores. E nós, no setor elétrico, dos urbanitários, temos sofrido com isso. Parece que nós temos alguma doença contagiosa. Aqueles companheiros de outrora nos encontravam, nos abraçavam, hoje fogem da gente. Lá vem os problemas, lá vem. Parece que a gente está cheio de doença, ninguém quer conversar com a gente. E o senhor é um dos poucos que ainda recebe, faz esse debate. E é um debate que engrandece e frutifica e mostra que esse país tem futuro. Porque não é a gente se escondendo dos debates, dos problemas, que a gente vai resolvê-los. A gente tem que enfrentá-los. E nós estamos com nós, do Partido dos Trabalhadores, uma crise de identidade, sabemos? E isso é preocupante. Voltando ao tema, é um tema preocupante, eu fiz questão de anotar quando o representante do governo colocou, temos 50 empresas privadas e 13 estatais, 13 ainda públicas, e o governo quer acabar com as 13. Parece que é uma decisão de acabar. O que era vergonhoso até o ano passado, a gente falar que a gente ia privatizar, hoje já não tem mais vergonha. O presidente da federação está aqui, o companheiro Pedro, nós tivemos uma audiência na semana passada no Ministério de Minas e Energia e o secretário executivo foi bem claro. Vamos privatizar agora a CELG, as usinas da CEMIG, as usinas da CESP, as usinas da Copel e em 2016 as demais. Temos que fazer caixa. O governo precisa de caixa. E esse é o discurso que nós combatemos, né? Que era o discurso dos tucanos. E não podemos deixar de registrar que foi com esse debate que a presidente Dilma se elegeu. Quando ela
no debate, ela colocou para os tucanos, para o Aécio, dizendo que quem privatizava, que privatização era coisa de tucano, não era coisa do PT. E agora, infelizmente, nós temos uma agenda onde estamos debatendo aquilo que a gente esperava nunca debater, que é a privatização. E a privatização tem mostrado, a história tem mostrado, até a década de 90, até o ano 2000, se você comparar as tarifas desse país, e depois você vai ver que há um acréscimo significativo nas tarifas, porque até 97, 98, a maioria das distribuidoras eram estatais, a maioria das distribuidoras eram públicas, e a partir do processo de privatização começou a alavancar as tarifas. Uma coisa que também o representante do governo falou é as demissões. As demissões. E nós temos enfrentado o debate, eu sou secretário de Energia da Federação e sou do Maranhão, lá com a SEMAR. A SEMAR é a empresa que mais demite nesse país. E demite, e é referência da Eletrobras, é referência do Ministério de Minas e Energia, porque ao custo da demissão, ao custo de práticas antissindicais, ela diz que em 94 ela estava com prejuízo e em 2015 é a empresa que dá mais lucro. Ao custo de precarização do serviço. E quer trazer esse modelo para a CELG. Quer trazer esse modelo para as distribuidoras que ainda estão sob o comando da Eletrobras. Quer trazer esse modelo para as usinas da CEMIG, da CESP e da Copel. Então, nós temos que fazer esse debate, sim. E o governo tem que fazer uma reflexão. Se o governo quer pensar em 2018, quer pensar em ainda ter apoio dos 9% que ainda a Dilma tem, ela tem que rever o seu percurso. Privatizar, acabar com o direito dos trabalhadores, não é a solução. Não é a solução. Nós tivemos fazendo um debate ontem, e o governo disse, não, vou fazer caixa vendendo a CELG. Sim, ela vende a CELG, depois vende as usinas da CEMIG, em 2016 vende as empresas de Alagoas, do Piauí, de Roraima, de Rondônia, do Amazonas, que ainda são as 6 distribuidoras públicas, e perguntamos, e aí? Acabou. Vão fazer caixa com o quê? Então a gente tem que fazer esse debate, ainda há solução, e a receita que estão aplicando na CELG é a mesma receita que aplicaram no passado, que é começar a precarizar, começa a faltar energia, aí a culpa é o seguinte, se privatizar vai melhorar. Se privatizar, então o governo começa a preparar, basta de lembrar como era na década de 90, todo dia faltava energia, parece que é uma coisa premeditada, para que as empresas que ainda são públicas, elas comecem a dar holofote, né? Se na hora que privatizar, vamos ter que buscar a privatização uma solução. Então, a gente está trazendo para fazer esse debate. Nós acreditamos, o leilão ainda não está marcado, existe um indicativo de leilão para novembro, então a gente tem ainda espaço para que a gente possa trabalhar junto ao governo federal, trabalhar junto ao Ministério de Minas e Energia, para que a gente possa reverter esse processo. E nós ouvimos, senador, uma coisa que foi preocupante. Nós estávamos no Ministério na semana passada e ele disse o seguinte, o secretário executivo do Ministério, olha, aqui no Ministério já está resolvido, vamos vender a CELG, vender tudo. Agora, se vocês quiserem rever, vocês pedem uma audiência lá com o Levi, lá no Ministério da Fazenda. Quer dizer, é brincadeira. Quer dizer, se o representante do Partido dos Trabalhadores está dizendo que não é, o cara que veio que era tucano até ontem, que é o Levi, ele vai resolver nossas questões? Será que o Levi vai ter sensibilidade que nunca teve, que é um homem de mercado? Né? Então a gente tem que fazer esse debate, temos que trazer mais liderança do Partido dos Trabalhadores, e nós temos uma dificuldade. Pedimos inúmeras vezes reunir com o presidente do partido, o Rui Falcão, não pode nos receber. Então, a gente tem que fazer esse debate público. E aí, eles só nos lembram da gente quando a gente sai com nossas notas, aí criticando. Aí, não, vocês estão fazendo o jogo dos tucanos. Não, é a realidade que nós estamos vivendo. Nós não vamos esperar, nós não vamos baixar a cabeça.
achar que já foi vencido. Nós tivemos, no mês passado, fizemos um ato em Goiás. Vamos sim mobilizar os trabalhadores para que a gente possa sim fazer esse enfrentamento. Nós temos argumentos e temos mostrado que não é privatizar que a população de Goiás vai ser beneficiada. Não é privatizando que o governo vai se dar bem nesse processo. A gente, temporariamente, o governo pode até arrecadar, que está previsto, com os leilões, com a venda da CELG, da CESP, da venda de algumas usinas da CESP, CEMIG e Copel, o governo arrecadar em torno de 13,7 bilhões. Essa é a conta que o governo está fazendo. E ele foi bem enfático, o representante do Ministério. Nós não podemos abrir mão desse dinheiro. Nós não podemos. Temos que vender para que o governo faça caixa. Então, nós não podemos aceitar que sejamos tratados como mercadoria, que estejamos na prateleira do supermercado. Vende essa aqui, vende aquela outra. Então, nós temos, sim, fazer esse debate. E a gente gostaria que o representante do governo apresentasse argumentos mais sólidos. Argumentos, talvez ele esteja inibido porque não tem argumento. Não tem argumento se você comparar o que aconteceu com as outras empresas e comparar o que estão fazendo, é a mesma coisa. O que os tucanos fizeram, o que o governo FHC fez na década de 90, é a mesma coisa que Dilma quer fazer. Não tem diferença. O que pode mudar a nomenclatura que você fala, que nós do PT somos criativos. Os tucanos privatizam, nós apenas passamos as concessões, nós apenas vendemos os ativos, nós não vamos privatizar, nós apenas vamos vender os ativos. Então, temos que fazer esse debate de cabeça erguida, com a tranquilidade que sempre tivemos. E nós não vamos arredar um centímetro das nossas convicções. Nós não vamos mudar de lado. Nós vamos estar sempre ao lado dos trabalhadores. E manter a empresa pública, fazer com que essa empresa possa gerar mais riqueza para o Estado, fazer com que essa empresa se alavanque o progresso desse país, é um desafio nosso. Porque se nós não fizermos nada, como o senador falando nisso, quem tem que fazer somos nós. Uma tranquilidade que sempre tivemos. E para aqueles que defendem a privatização, para aqueles que acham que a privatização é a solução, basta estudar um pouco. O país mais capitalista que tem no mundo chama Estados Unidos. Perguntem lá se a energia é privada. Pergunte lá se as hidrelétricas deles são privadas. Sabe quem faz a segurança das hidrelétricas dos americanos? É o Exército, é as Forças Armadas. Para vocês terem uma ideia da importância que eles dão à energia no país deles. Porque eles sabem que sem energia eles não têm desenvolvimento. Sem energia, a população, ele não vai entregar o seu patrimônio para terceiros. Ele não vai entregar. Então, para quem defende que a privatização é a solução, basta ir lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos privatizou tudo. Mas quando chega na questão energética, quando chega a seus parques hidráulicos, tudo é segurança nacional. Os americanos não abrem mão. Agora, aqui no Brasil, a gente quer. A gente acha que os chineses têm que vir para cá para tomar conta de nossas usinas, que os chineses têm que vir para cá para tomar conta das nossas empresas. Nós temos que entregar o patrimônio. Então, nós não podemos abrir mão desse processo, dessa luta que é intensa, e vamos continuar firme e forte. Então, queremos parabenizar mais uma vez a presença de todos e todas, esse espaço que eu estou dando para iniciar esse debate. E, com certeza, com a ajuda do senador e outros parlamentares que ainda, com certeza, poderão firmar nessa luta, poderão estar nessa luta, a gente vai ser vitorioso. Então, obrigado pelo espaço e até a vitória.